Hoje, o segundo dia da conferência, teremos 4 temas e passo agora a convidar ao Dr. Sérgio Chicumbe para a apresentação do primeiro tema, cujo o título é Impacto da Covid-19 na utilização dos serviços de saúde em Moçambique. O Dr. Sérgio Chicumbe é médico, com mestrado em saúde pública e medicina tropical e atualmente ocupa o cargo de diretor nacional de inquéritos e observação em saúde no Instituto Nacional de Saúde. Dr. Sérgio Chicumbe, por favor. Muito bom dia, Moçambique. Bom dia a todos que nos acompanham. É uma honra estar aqui para apresentar este tema muito relevante para a nossa situação atual. Queria, por favor, pedir os slides e passaria a dizer que eu vou apresentar análises de observação de saúde. Nós temos um grupo técnico designado Observatório Nacional de Saúde, que é um grupo multissetorial, e para este trabalho que vou apresentar, contei com o apoio de um grupo específico no Observatório Nacional de Saúde, o designado Grupo para Serviços de Saúde. E especialmente agradeço a Federica Famboso deste grupo, que fez as análises e visualização a respeito de Moçambique. O slide a seguir, se faz favor. Portanto, já apresentei a equipe técnica, especial agradecimento aos membros do Observatório Nacional de Saúde. A seguir, se faz favor. O slide a seguir. Este é o conteúdo da apresentação. Essencialmente, vou focar em alguns aspectos contextuais de cobertura de serviços de saúde-chave. Hei de dar um exemplo de impacto de epidemias nos serviços de saúde e falarei um pouco das análises que estão em curso e são preliminares sobre efeitos da pandemia nos serviços de saúde em Moçambique e considerações finais. O slide a seguir. Bom, em jeito de introdução, de dizer que o Observatório Nacional de Saúde e a Observação Nacional de Saúde em Moçambique pretende ser uma atividade multi-institucional, é secretariada pelo Instituto Nacional de Saúde, e o nosso objetivo é incrementar o conhecimento em geral sobre a situação de saúde e, neste contexto específico, o conhecimento dos efeitos da pandemia sobre a continuidade dos serviços de saúde. A região africana, onde o nosso país se insere, tem um maior peso de doenças, incluindo o elevado peso de doenças infecciosas como a malária, a tuberculose e HIV, como é subsidiariamente conhecido, e é das regiões do mundo com maior peso de outros agravos de saúde evitáveis. Por exemplo, a morte materna é totalmente evitável, a incapacidade por trauma e acidentes de aviação, por aí em diante, são também evitáveis. E esses são muito assentes nas questões de determinantes sociais de saúde. Os determinantes sociais de saúde são as condições em que nós vivemos, crescemos e nos desenvolvemos. Portanto, as condições, tanto do ponto de vista da educação, social, água, saneamento, por aí em diante. O slide a seguir, se faz favor. Neste slide eu trago um breve histórico da relevância de funções de saúde, com um foco especial nas funções essenciais de saúde pública, que o INS em Moçambique contribui para essas. À esquerda, nota-se uma caricatura que é dos anos 1800, refere-se em Inglaterra, onde houve uma situação que chamaremos de epidêmica, de um grande fedor que afetou toda a Inglaterra, porque as excretas, nessa altura, eram todas mal depositadas em rios e houve um acúmulo e toda a Inglaterra teve uma situação de grande fedor. Isto promoveu medidas chaves de saúde pública, como a construção de latrinas, este cenário se repete um pouco por toda a história. Portanto, o fortalecimento das funções de saúde e a abordagem dos determinantes sociais de saúde são fundamentais para termos serviços de saúde resilientes e capazes de acomodar qualquer impacto epidêmico. À direita,
nós temos um gráfico que tenta relacionar a saúde e o desenvolvimento, porque sabemos que o desenvolvimento é uma variável importante para se atingir a saúde, mas nesta análise comparativa, nós temos o gráfico azul, que é do Eswatini, em comparação com o gráfico vermelho, que é da Inglaterra. Se ajustarmos os tempos de Eswatini com os tempos de Inglaterra, notamos que, apesar de Eswatini, nos anos 90, que corresponde aos anos 1800, 1900 na Inglaterra, ter menor desenvolvimento, tinha uma expectativa de vida muito maior. E se acompanharmos este gráfico, notamos que nos anos 90 houve um grande impacto de uma epidemia que pôs a expectativa de vida muito reduzida, portanto foi a epidemia da HIV. No gráfico vermelho, se acompanharmos ao longo do tempo, notamos em 1918 a questão da gripe que causou uma redução de expectativa de vida, neste caso na Inglaterra, e, portanto, mesmo com o desenvolvimento que ocorria tecnológico, com as condições de saúde gerais mostradas no gráfico na caricatura esquerda que persistiam na Inglaterra, a expectativa de vida não era das melhores em comparação com um país africano. E assim não é definitivo que o desenvolvimento sem privilegiar os determinantes sociais de saúde ou a resolução ou a melhoria dos determinantes sociais de saúde resulte em melhoria da saúde. O slide a seguir, se faz favor. Então, ciclos epidêmicos causam interrupção ou disrupção dos sistemas de saúde. E a África, o nosso continente, não tem sido poupado nem protegido de forma ideal ou adequada contra esses ciclos epidêmicos. Alguns desses ciclos ocorrem partindo do nosso continente, mas no caso da Covid, ou a epidemia ou pandemia do novo coronavírus, é uma situação importada. E os impactos das epidemias com origens zoonóticas são devastadores, como é o exemplo da ébola e, na atualidade, o novo coronavírus. Este ciclo pode ter efeitos adversos sobre a provisão de serviços de saúde, incluindo a provisão de serviços de saúde subtis, como as funções essenciais de saúde pública, investigação e garantia de saúde pública em geral, como tentei demonstrar no slide prévio. E isto agrava limitações e exaustão de recursos que os serviços de saúde possam ter, interrompe os processos de desenvolvimento desses serviços de saúde, desmoraliza e causa efeitos psicológicos devastadores sobre os recursos humanos da saúde e aprofunda e prolonga ineficiências que eventualmente existam nos serviços de saúde. O slide a seguir, se faz favor. Bom, é preciso referir que, em termos de provisão de serviços, nós temos indicadores de que teríamos tido até então grandes ganhos. À esquerda temos a tendência de cobertura vacinal, é um indicador muito importante de serviços de saúde da componente preventiva. Ao longo do tempo, de acordo com os inquéritos demográficos de saúde, nota-se que a tendência era crescente e para a cobertura vacinal aí mostrada de sarampo, contra sarampo, uma vacina contra sarampo, a cobertura atingiu 80%, ou mais de 80% recentemente. No gráfico à direita temos a questão do tratamento de malária e da diarreia em conjunto, juntei no mesmo gráfico, por uso de medicamentos apropriados em crianças também, foco muito em crianças e mulheres, porque este é um grupo social muito importante em Moçambique. Os nossos serviços são muito virados para promover e prover a saúde através desses grupos. Portanto, também a tendência foi crescente ao longo dos anos. Portanto, nós tivemos grandes ganhos, apesar de restrições de recursos, e precisamos de manter e incrementar esses ganhos, mesmo no contexto de desafios como é a epidemia. O slide a seguir, se faz favor. De novo, ainda mostro ganhos que Moçambique tem. A tendência de cobertura de parques institucionais mostra um crescimento ao longo do tempo, embora não tão pronunciado como os outros indicadores. E a tendência
de cobertura de consultas pré-natais teve sempre um grande crescimento ao longo do tempo. Então, são indicadores de que os investimentos feitos na provisão dos serviços de saúde tiveram impactos muito positivos e precisamos proteger e manter esses ganhos. O slide a seguir, se faz favor. Bom, como é que ocorre, então, a interrupção dos serviços de saúde? A interrupção é subtil e persiste muitas vezes. É através da interrupção da cadeia de insumos e recursos para se prover os serviços de saúde. Congela-se, por exemplo, a ida às unidades sanitárias, porque ida a unidades sanitárias implica algum risco biológico, sobretudo quando temos doenças com alta probabilidade de mortalidade, como parece ser o novo coronavírus. Também é através da quebra da confiança e da rede de integração entre unidades sanitárias e as nossas comunidades, e através disso podem emergir as questões como estigma dos afetados, dos expostos, dos infectados, e estigma mesmo dos profissionais contra os profissionais de saúde. E a rotina e governação, que é um pilar importante dos serviços de saúde, fica muito focada para a emergência, de certa forma, podendo negligenciar outras áreas de importância. Restringe o movimento de pessoas nas epidemias com alta probabilidade de mortalidade e, portanto, a médio e longo prazo afeta, então, a provisão dos serviços de saúde em geral, incluindo os serviços de saúde pública. O slide a seguir, se faz favor. Voltando para cuidados de saúde, nós temos tido ganhos ao longo do tempo, de novo, por exemplo, na abordagem da epidemia do HIV. Este gráfico à esquerda mostra uma tendência crescente de mulheres que são testadas para o HIV, e através das mulheres nós conseguimos atingir a comunidade como um todo. Mas, no que toca à tendência de prevalência, por exemplo, da malária em crianças, a situação, tanto um serviço essencial que nos primeiros meses parece ter uma tendência decrescente. O slide a seguir, se faz favor. O mesmo nota-se, o mesmo padrão de redução nota-se em relação ao indicador que é a vacinação contra o sarampo, que é um indicador do programa alargado de vacinação, em quase todas as províncias, com exceção de uma província mais à direita. O slide a seguir. Então, em relação às consultas externas, houve uma redução muito global em todas as províncias e muito pronunciada, como mostram os gráficos invertidos no sentido negativo e mais vermelhos em todas as províncias. O slide a seguir. Portanto, em jeito de considerações finais, diria que as epidemias de grande abrangência geográfica e de alta infecciosidade têm o histórico de causar redução do volume dos serviços de saúde. A mitigação desses efeitos deve ser considerada a todo o tempo e, portanto, Moçambique, através de monitoria desta situação, através do Observatório Nacional de Saúde, permite acompanhar. E nesta análise preliminar sobre Moçambique, notamos que se verificou nas primeiras fases da epidemia a redução da provisão de serviços de saúde nas unidades sanitárias. Portanto, é crítico que a continuidade deste trabalho seja mantida e ações sejam desencadeadas para corrigir a situação. E era tudo que eu tinha por apresentar e muito obrigado pela atenção em nome do Observatório Nacional de Saúde e do INS. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Sérgio Chicumbe, pela apresentação. O tema a seguir é o impacto socioeconômico da pandemia da Covid-19 em Moçambique. Para moderar esta sessão, convido a doutora Georgina Arroio. A doutora Georgina Arroio é mestre em Economia de Saúde e Farmacoeconomia. Atualmente exerce funções de economista de saúde nos escritórios da Organização Mundial de Saúde. Doutora Georgina, tenha bondade. Muito obrigada. Obrigada a todos. Bem-vindos. Gostaria de introduzir este painel
Iniciando com a apresentação dos convidados, temos em primeiro lugar a nossa oradora principal, Aleia Rachide Agi. Ela é mestra em Gestão de Empresas pelo Instituto Universitário de Lisboa e também mestra em Estudos sobre as Mulheres, Gênero e Cidadania e Desenvolvimento pela Universidade Aberta de Lisboa. Atualmente é pesquisadora assistente no Observatório do Meio Rural. A seguir temos o Dr. Vasco Nhavinde. Ele é doutor em Economia pela Universidade de Pretória. É atualmente o diretor dos Estudos Econômicos e Financeiros no Ministério da Economia e Finanças. Também tem profundos conhecimentos em Economia e Economia Quantitativa e é membro da Associação de Economistas em Moçambique e da Economic Society of South Africa. A seguir também temos o Dr. Jamal Omar. Ele é administrador do Banco de Moçambique desde abril de 2019 e responde pelo Pelúrio de Estabilidade Monetária, que integra os departamentos de Estudos Econômicos, Estatística, Mercados e Gestão de Reservas, entre outros. Ele tem ampla experiência dentro do Banco de Moçambique, tem assumido bastantes das funções e destaca-se entre 2010 e 2011 as suas funções como economista no Departamento Africano do Fundo Monetário Internacional em Washington. Finalmente, temos o nosso panelista Egídio Cuteia. Ele é economista pela Universidade Eduardo Mondlane, pós-graduado em MBA na Gestão de Negócios de Petróleo e Gás pelo Instituto Superior de Ciências e Tecnologia de Moçambique. Tem mais de 13 anos de experiência em planificação estratégica, operacional, orçamentação pública, também analista de créditos e de projetos de investimentos privados e comunitários. Atualmente também é assessor em gestão de finanças públicas no Ministério da Saúde. Então, para introduzir o painel de impacto socioeconômico, sabemos que pelos últimos dados que a OMS reportou ontem, aproximadamente 8 milhões de pessoas no mundo têm contraído Covid-19 e mais de 430 mil têm morto. De uma forma geral, os números dos novos casos reportados cada dia continuam a crescer. Esta situação tem despertado temores de uma crise e uma recessão iminentes ao nível global devido à aplicação destas medidas de contenção e mitigação para a Covid. Moçambique encontra-se atualmente numa fase 3, dentro das 4 fases de transmissão do vírus no território, e comparativamente com outros países europeus e também americanos, Moçambique, assim como outros países da África, tem iniciado na implementação de medidas de contenção mais cedo. Estas medidas, que têm foco principalmente na proteção individual e no distanciamento social, quando aplicadas conjuntamente, têm resultado ser a melhor abordagem para a mitigação do Covid. No entanto, a implementação destas medidas tem efeitos diretos e também indiretos nas famílias, nos negócios formais e informais e também na economia no seu geral. Algumas destas medidas que Moçambique tem aplicado a partir do decreto de estado de emergência, só para referir algumas, referem-se, por exemplo, na limitação da saída e entrada de pessoas, introdução de medidas preventivas nos transportes, fecho de escolas, proibição de aglomerações, encerramento de estabelecimentos turísticos e de lazer, introdução de novas dinâmicas de trabalho que, por exemplo, requerem uma diminuição da jornada laboral ou teletrabalho, etc. Então, neste painel, vamos discutir e analisar o impacto destas medidas na sociedade e na economia moçambicana. Sem mais demora, gostaria de passar a palavra à nossa oradora principal, doutora Aleia, quem vai nos apresentar os resultados do estudo realizado pelo Observatório do Meio Rural, perceber o impacto socioeconômico da Covid no setor informal. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Bom, sem mais demoras, o Observatório do Meio Rural realizou, desde que começou esta pandemia em Moçambique, realizou diferentes estudos em diferentes áreas e algumas destas áreas refletem sobre os impactos socioeconômicos desta pandemia na vida dos cidadãos. A apresentação que eu trago aqui é sobretudo sobre o setor informal e depois apresentarei também alguns exemplos do impacto desta pandemia nos outros setores da economia. Esta pesquisa foi realizada sobretudo no mês de junho, onde tentou-se inquirir cerca de 240 vendedores, tanto os informais dos mercados, como também
os que vendem nos bairros. E dentro desta pesquisa, tentou-se perceber qual é a característica destes agentes abrangidos por estas medidas, tentar avaliar qual é o impacto destas medidas sobre os tempos de deslocação ao trabalho, bem como tentou-se estimar os rendimentos obtidos antes e depois da implementação das medidas. Como principais resultados desta pesquisa, nós verificamos que, por exemplo, em relação à caracterização destes agregados familiares, nos mercados, estes agregados familiares são compostos por uma média de 5 membros, o mesmo acontece com os bairros, sendo que quem contribui muitas das vezes para as despesas familiares são apenas 2 destes membros que compõem o agregado familiar. E estas pessoas que contribuem também para as despesas do agregado familiar, muitas das vezes são pessoas que realizam atividades não qualificadas. Verificamos que 54% destes membros, segundo os membros que contribuem para as despesas familiares, exercem uma profissão não qualificada, né? Muitas das vezes também ou são vendedores ou então são empregados domésticos e também apresentam baixa renda. Dentro destes 5 membros, também verificamos que cerca de 38% não exerce uma segunda atividade dentro do agregado familiar. Então, parecendo que não, esta percentagem também é considerada no sentido em que são pessoas que apenas vivem do sustento que apenas um agregado familiar contribui. Em relação aos tempos de deslocação e em relação aos tempos gastos, nós verificamos diariamente que as pessoas, em média, ficavam fora de casa antes da Covid, 13 horas de tempo. As horas de trabalho eram sensivelmente 10 e o tempo de viagem 3 horas. E depois da Covid, este tempo reduziu, mas não teve impactos significativos, porque o esforço continua sendo o mesmo. Este tempo reduziu ligeiramente. Igualmente, em relação aos rendimentos, verificamos que a estimativa dos rendimentos diários, no geral, baixou. Para os vendedores próximos dos mercados, estes rendimentos baixou para 72%. Nos bairros houve um decréscimo um pouco maior, baixou para 61%. Então, houve algumas percas em relação aos rendimentos antes e depois da Covid. Trazemos também aqui alguns exemplos de alguns estudos que nós realizamos no setor dos transportes, onde foram inquiridos sensivelmente 70 transportadores nas diferentes paragens da cidade de Maputo, e verificou-se que, igualmente, houve um decréscimo em relação aos rendimentos, conseguidos antes e depois da Covid, sendo que estes rendimentos, de forma geral, baixaram para cerca de 60%. Trazemos também exemplo de algum comércio de bebidas, que logo a princípio das medidas foi o setor que foi proibida definitivamente a venda deste produto. Verificou-se no mês de abril, por exemplo, que 92% de barracas estavam encerradas. E depois, em maio, verificou-se que
verificou-se que este número de barracas encerradas subiu, sendo que algumas pessoas ainda continuam a vender de forma clandestina, né, os seus produtos. Este número cresceu. Em abril dizia era 92% e em maio nós verificamos que 98% deste comércio estava encerrado. Depois fomos para as indústrias de culturas e eventos, e neste setor nós verificamos que com a proibição da realização de eventos públicos e privados, um grupo de cidadãos ficou no desemprego, né, sem rendimentos, com rendimentos reduzidos. Estamos a falar aqui de um conjunto de pessoas como promotores de eventos, estilistas, atores, cineastas, músicos, desportistas, entre outros grupos que exercem esta profissão da indústria cultural e de eventos. Em relação ao setor do turismo, de acordo com a Federação Moçambicana de Turismo, verificou-se que 60% das instâncias turísticas estão encerradas, com perdas financeiras na ordem de 65%, estando em risco mais de 60 mil postos de trabalho. Trazemos exemplos também do setor da educação. No setor da educação, as medidas de encerramento de todas as modalidades de ensino presencial tiveram um impacto sobre o setor da educação. Centenas de estabelecimentos privados, entre creches, escolas primárias, secundárias, de ensino técnico profissional e estabelecimentos de ensino superior, nos últimos anos, que foram crescendo um pouco por todo o país, já sentem uma diminuição drástica daquilo que é o volume das propinas e das mensalidades. E isto tem um impacto direto naquilo que é depois a gestão do sistema de ensino e não só daquilo que são as infraestruturas, bem como gerir os professores, entre outros custos adicionais. Trazemos aqui alguns pontos de reflexão. Nós dizemos aqui que o sacrifício no exercício da atividade dos agentes do comércio em mercados e nas ruas e passeios baixou, mas baixou ligeiramente, não é? E a perda desses rendimentos ainda não é significativa. Dizemos também que a segunda pessoa que obtém os rendimentos na família realiza atividades muitas das vezes não qualificadas e, portanto, de baixo rendimento, e que isso esforça um pouco aquilo que é a economia familiar, sendo que, neste caso, existem mais dependentes do que contribuintes nos rendimentos da família. Também é dizer que os efeitos da Covid ainda não são suficientemente fortes que possam provocar situações de instabilidade socioeconômicas. No geral, as empresas enfrentam enormes dificuldades em manter os postos de trabalho, particularmente no setor da restauração, turismo, ginásio e educação. Constatam-se estratégias de envio de trabalhadores para férias, redução de salários ou então despedimentos. As pequenas e médias empresas têm dificuldades de cumprir os seus compromissos fiscais. Mesmo para finalizar, trazemos também aqui algumas recomendações que passam por uma criação antecipada de sistemas de distribuição alimentar, identificando populações carenciadas e criando senhas de acesso a produtos, subsidiar o setor dos transportes de passageiros, fundamental para o funcionamento da economia, equacionar a redução dos custos de energia, considerando também as fortes implicações da Covid sobre a economia, sugere-se finalmente que no futuro breve seja realizado um estudo sobre a avaliação dos impactos havidos
no que se refere ao encerramento das empresas, perdas de receitas, desemprego e subdesemprego gerados. Muito obrigada. Muito obrigada. Agora gostaríamos de iniciar a primeira ronda de participação. A pergunta é para o Dr. Egídio Guteia, que no seu trabalho que estão a fazer no âmbito do impacto do Covid, especificamente para o sector saúde, nós gostaríamos de saber quais seriam os custos adicionais que o sector da saúde terá que enfrentar para dar resposta ao Covid e ainda garantir a continuidade dos cuidados de saúde. Sim, obrigado, Georgina. Nós estamos a fazer um trabalho tanto para apoiar, para alimentar, informar o ONS, portanto, a plataforma do ONS no âmbito do Covid, e, portanto, o grupo tem vários intervenientes. Indo diretamente à questão que está a colocar, existem 3 linhas, tanto que vale a pena referir aqui que o grupo está a seguir, portanto, nesse trabalho. É preciso dizer que esse trabalho ainda não está concluído, mas fizemos uma série de análises e pesquisas que, portanto, em breve vamos fazer um relatório. E são 3 linhas, efetivamente, que tanto representam impactos diretamente ao setor de saúde. A primeira linha é a linha dos sistemas de saúde. Portanto, como é que, portanto, esta pandemia vai afetar portanto, a provisão de serviços de saúde, e também tendo em conta que, portanto, a pressão que ela causa é sobre o mesmo nível de recursos que, portanto, desde materiais humanos e de infraestruturas, de recursos que o país detém, e também sabemos que o processo de mobilização de recursos é um pouco lento. Então, aí, a partir desse nível, vale a pena referir que, por exemplo, só para o plano de preparação e resposta para o surto do Covid, estamos a falar a parte só da preparação, não da intervenção efetivamente, cerca de 1,7 milhões de dólares para aguentar esse período. E aí são considerados vários cenários. O cenário mais preocupante é o cenário 4, portanto, da transmissão comunitária. E esse cenário tem vários vamos dizer, subcenários. Mas, em média, o custo que foi estimado para este plano de preparação foi aproximadamente 1,7 milhões de dólares. Mas para as intervenções relativas portanto, ao Covid, estamos a falar de, portanto, todo o processo de testagem, todo o processo de assistência a casos moderados, portanto, de Covid, todos os casos também críticos que vão exigir um pouco mais de recursos. Aí, portanto, os custos sobem e temos indicação de várias pesquisas, desde, portanto, modelos que foram criados pelo próprio OMS, portanto, a Organização Mundial de Saúde, que estima, para o caso de Moçambique, cerca de 200 milhões de dólares, mas temos também indicação de outros modelos de previsão, e vale a pena aqui dizer que esses modelos, em princípio, portanto, previram um nível muito alto, portanto, de afetados do Covid, a cerca de, portanto, mais de 20 milhões de afetados, e cerca de 400, entre 300 e 400 casos de hospitalização, mas também cerca de 100, até 100 mil casos, vamos dizer, um pouco mais severos, e casos críticos à volta de 20 mil por aí. Então, esses custos, portanto, esses modelos, estou a fazer aqui uma leitura geral. Portanto, esses modelos previam, neste período que Moçambique está a enfrentar, portanto, desde março até o momento, eles previam uma situação um pouco mais grave da que estamos a observar agora. Portanto, e nessa situação os custos chegariam mesmo portanto, na fasquias de 2 e tal mil milhões portanto, de dólares. Isso seria muito catastrófico. Sim. Então, depois temos a outra linha, que é, portanto, a linha portanto,
diretamente para as famílias, portanto, para aceder aos próprios serviços de saúde. Essa linha portanto, olha mais para a capacidade que as pessoas que vão ser afetadas diretamente vão ter relativamente portanto, ao Covid, e nota-se aqui que elas vão sofrer desde a questão de taxas de utilização desses serviços, portanto, e depois a questão da taxa moderadora de serviços. A última linha de análise que nós estamos a seguir tem a ver com os custos de oportunidade. Aqui é preciso referir que haverá impactos nos outros setores, que portanto, vai criar uma espécie de um ciclo que vai gerar também dificuldades em gerar, por exemplo, recursos, em abdicarmos de recursos para desenvolvimento de algumas áreas econômicas, e aí também impacto sobre acesso a esses serviços, acesso aos cuidados de saúde. Então, nesta linha ainda estamos na pesquisa relativamente a dados mais concretos relativamente portanto, aos custos de oportunidade dos outros setores, e como sabem, depende da informação de outros setores. Acho que para já vale a pena entrarmos com os outros colegas. Obrigado. Muito obrigada. E vimos que os desafios para ter realmente fundos para dar resposta à Covid são grandes. A seguinte pergunta seria para o Dr. Vasco Nhavinde. Quais seriam as medidas adicionais que o Ministério das Finanças está a tomar ou deve tomar para minimizar o impacto da Covid nas famílias, em específico, e nas empresas? Como proteger os rendimentos, o sustento de grande parte dos empreendedores informais? Muito obrigado e agradeço pelo convite. Dizer que, bom, desde que tivemos o primeiro caso da Covid em Moçambique, o governo iniciou, portanto, um trabalho profundo sobre que implicações esta pandemia poderia trazer para a economia moçambicana. Desse trabalho profundo, chegou-se a uma conclusão de que era necessário, de fato, apoiar os setores das pequenas e médias empresas, e muito cedo alguns setores, como os setores de turismo, hotelaria e turismo em geral, sofreram, portanto, significativamente. E com base nisso, os setores entraram em contato com o Ministério, fez discussões com o governo e, portanto, culminaram com um conjunto de medidas. Estas medidas foram fundamentalmente para beneficiar as pequenas e médias empresas. As medidas fiscais, que totalizaram, portanto, num alívio imediato às empresas em cerca de 33,7 mil milhões de meticais. Por outro lado, houveram discussões em relação aos potenciais impactos que poderiam existir para as famílias, e estas discussões, portanto, resultaram também na mobilização potencial de recursos que totalizaram os 700 milhões de dólares, que têm sido referenciados a todo momento, e este dinheiro, grande parte, cerca de 240 milhões de dólares, vão essencialmente para o apoio às famílias, através do Sistema Nacional de Assistência Social. Portanto, estamos a falar, portanto, do INAS, ou via INAS. Então, como sabem, as famílias vulneráveis, que são normalmente, em condições normais, via orçamento do Estado, têm sido apoiadas pelo governo, anda à volta de 630 mil famílias. E com a situação do IDAI e o Kennedy, este número de famílias aumentou para cerca de 726 mil famílias.
Com o Covid e com a mobilização de recursos que se espera que atinjam esses 240 milhões de dólares e cerca de 160 milhões de dólares vão fundamentalmente para apoiar as famílias vulneráveis e aquelas que podem significativamente sofrer o efeito do Covid. Vamos atingir qualquer coisa próxima de 990 mil famílias adicionais. Portanto, este é o trabalho do ponto de vista de apoiar as famílias que o governo tem estado a fazer e se conseguido a mobilização de recursos. Isso vai ter um impacto significativo do ponto de vista social e, sobretudo, para as famílias vulneráveis. Como é que nós podemos atingir, portanto, os 990 milhões? Usamos uma modelação que está disponível no Ministério da Economia e Finanças para identificar primeiro os distritos com maior vulnerabilidade e dentro dos distritos os bairros com maior vulnerabilidade e, portanto, chegamos a um número de bairros com maior vulnerabilidade, portanto, através do índice de pobreza multidimensional. Portanto, usando o índice de pobreza multidimensional, permitiu-nos, portanto, fazer o segmento até a base, onde nós conseguimos identificar as famílias. Muito obrigada, doutor. A seguinte pergunta é para o doutor Jamal Omar. Moçambique adotou uma série de medidas que pretendiam antecipar o impacto negativo da Covid na economia moçambicana. Entre estas medidas, criou-se uma linha de crédito para PYMEs. Até agora, estas medidas têm tido o efeito que se esperava? Muito obrigado. De facto, primeiro queria cumprimentar os colegas do painel e a audiência e os caros ouvintes. O Banco de Moçambique começou a tomar as suas medidas, de facto, muito cedo, a partir do dia 22 de março. E entre as medidas está a criação de uma linha de financiamento em moeda estrangeira, que está a referir. E acreditamos que está a ter o impacto esperado, porque esta linha foi criada primeiro para disponibilizar liquidez, ou dinheiro em moeda estrangeira, para apoiar, portanto, as importações e, ao mesmo tempo, apoiar as empresas que, pela sua natureza, recorrem ao mercado externo para o financiamento, para a materialização dos seus projetos de investimento. E, ao mesmo tempo, servia esta linha para abrir uma janela para os bancos comerciais terem acesso rápido de divisas em caso de necessidade, portanto, acesso rápido de curto prazo, numa situação em que eles esperam recursos num período um pouco mais longo, mas eles abre-se um espaço no curto prazo, eles podem recorrer ao Banco de Moçambique e aceder a esta linha. E para que tivesse o seu efeito, efetivamente, para os importadores, nós tivemos que tomar algumas medidas de relaxamento, nomeadamente nós tivemos que autorizar os bancos comerciais a concederem crédito em moeda estrangeira aos importadores sem precisar de criar provisões, como era a situação antes da Covid. Eles, para conceder crédito de moeda estrangeira ao importador que não gera divisas, precisavam de criar provisões, ou seja, empatar dinheiro, portanto, seria um custo para os bancos. Nós relaxamos esta obrigatoriedade e também, mais recentemente, depois das conversas, da interação que temos vindo a ter com os bancos comerciais, acabamos relaxando também uma obrigatoriedade que existia, que consiste em, para os clientes que acederem a esta linha de financiamento em moeda estrangeira, são autorizados a comprar divisas no mercado nacional para poderem, portanto, pagar portanto, este empréstimo, porque atualmente o regulamento cambial não permite que
os residentes comprem divisas no mercado nacional para poderem fazer pagamentos no mercado nacional. As divisas servem para pagamentos no exterior, mas para o caso, menos até final deste ano, a linha está disponível, podendo qualquer empresa, seja pequena e média empresa, empresa grande, particular, tendo necessidade, pode aceder a esta linha através dos bancos comerciais. Ok, muito obrigada. Agora temos um tempo para podermos discutir de algumas questões. Não sei se em particular algum de vocês quer contribuir em alguma coisa, se não... Sim? Bom, eu queria acrescentar que também um exercício relativamente ao plano de procura que está a ser muito apoiado pelas Nações Unidas e outras organizações que portanto, trabalham com o país, e os custos que foram, tanto em termos de necessidade para fazer intervenção num período de aproximadamente, vamos dizer, três meses, o plano de procura chegou a um nível de cerca de 230 milhões de dólares. E depois, no processo de mobilização de recursos, houve compromissos, incluindo recursos do Orçamento do Estado, de cerca de 106 milhões de dólares, mas o que está disponível até agora, cerca de 60% desse valor, e este orçamento é feito de várias, portanto, natureza de organizações, mas vale a pena aqui referir que uma boa parte destes recursos que já foram disponibilizados, uma parte considerável, vamos dizer, são de recursos monetários, mas existe também uma parte que refere-se a recursos em espécie. E aí é muito importante que o processo de procurement seja célere, e isso naturalmente depende de medidas que portanto, que as outras organizações vão implementar, desde o processo de importação. Sabemos que muito desses materiais vem mesmo de fora. Bom, basicamente era isto que eu queria acrescentar. Muito obrigada. Dr. Nhamido? Muito obrigado. Dada a escassez de tempo, não foi possível completar o raciocínio. Só para completar o raciocínio, dizer que, um pouco ligado ao estudo que foi feito pelo Observatório do Meio Rural, o governo, dentro das ações que está a realizar, tem também previsto uma mobilização de cerca de 160 milhões de dólares para apoiar os micronegócios. Portanto, estamos a falar desses vendedores informais, estamos a falar também dos pequenos negócios, que em colaboração com o Instituto Nacional de Ação Social e municípios, vai fazer o apoio, e que é para garantir que aquelas famílias que perderam, de alguma forma, a sua renda, possam, de fato, manter-se mais ou menos estável. Portanto, este é um apoio adicional. E, em seguida, também fazer referência que, através da eletricidade de Moçambique, aquilo que chamamos de taxa social de consumo de energia, vai também ser relaxada e vão ser, digamos, 50% daquilo que são os custos de acesso à energia social também será relaxado. Para as pequenas e médias empresas, também aquilo que chamam de taxa fixa foi também adiada para permitir que as empresas, nesta fase de Covid, não possam sofrer grandes efeitos. Do outro lado também, na componente de água,
cerca de 2,99 mil milhões de meticais serão providenciadas, portanto, através da redução de não pagamento de um conjunto de tarifas e taxas. Portanto, há este conjunto todo de ações por parte do governo que estão a ser levadas a cabo para garantir que a economia não sofra mais do que podia sofrer, assim como as famílias não possam sofrer mais do que deviam sofrer em face desta doença. Obrigado. Obrigada. Sim, doutor. Doutor Jamal. Muito obrigado. Talvez podia acrescentar um pouco em relação a algumas outras medidas que o banco tomou, tendo em vista, de facto, mitigar os efeitos da Covid por parte das empresas, que tem a ver com a redução do custo do financiamento. Nós achamos que é importante que as empresas tenham um custo mais baixo do acesso ao financiamento e nós tomamos algumas medidas nesse sentido, nomeadamente a redução das taxas de juros de referência do Banco de Moçambique, que é a taxa que os bancos comerciais podem financiar-se junto do Banco de Moçambique, e é a taxa de referência para a fixação das taxas de juros dos bancos comerciais. Nós reduzimos em cerca de 250 pontos base acumulados desde que eclodiu a Covid. Ontem tivemos uma outra redução de 100 pontos base. Neste momento, a taxa anda em torno de 10,25%. Isto tem em vista os bancos também repassarem esta redução para os seus clientes. Para além disso, nós também nós instruímos os bancos comerciais para efetuar a reprogramação dos créditos dos seus clientes, os clientes afetados pela Covid. Portanto, reprogramar os termos dos créditos, dos empréstimos já efetuados, sem que os bancos comerciais incorram em custos em termos de constituição de novas provisões. Isto tudo vai levar a que o custo de financiamento seja relativamente mais baixo. Para além disso, reduzimos também o coeficiente de reservas obrigatórias, que é a taxa que os bancos comerciais são obrigados a manter os depósitos junto do Banco de Moçambique. Essa taxa reduziu também em cerca de 150 pontos base, tanto para a componente em moeda nacional como para a componente em moeda estrangeira, para que os bancos tenham mais liquidez para poderem dar crédito aos seus clientes, tanto em moeda nacional como em moeda estrangeira. E também na componente de liquidez em moeda estrangeira, porque nós acreditamos que pode haver quebra de recursos em moeda estrangeira através do exterior. Nós queremos criar condições que o mercado tenha liquidez em moeda estrangeira e decidimos muito recentemente introduzir a obrigatoriedade dos exportadores converter até 30% das suas receitas de exportação, vendendo, portanto, essas receitas aos bancos comerciais para que eles tenham mais divisa, mais dinheiro em moeda estrangeira para que possam apoiar qualquer necessidade dos clientes para a importação. Portanto, só para acrescentar o conjunto de medidas que foram tomadas. Sim, muito obrigada. Sim. Bom, nós como Observatório do Meio Rural, uma instituição de pesquisa, nós temos muitas das vezes a missão de dar este tipo de respostas, né, às pessoas que nós trabalhamos com elas no campo. E realmente aqui acabamos tendo algumas respostas de várias iniciativas e trabalho que está sendo feito em torno desta pandemia, de forma a mitigar aquilo que são os impactos realmente no setor informal e não só. Porém, eu penso que estas medidas devem ser um pouco coordenadas, não é, com os diferentes setores, porque muitas das vezes o que acontece é que as notícias que são passadas influenciam diretamente na economia, sobretudo a informal. Por exemplo, temos ouvido nos programas, publicidade, a palavra de ordem, evitar cumprir com o distanciamento social
E a melhor forma de cumprir com este distanciamento social é ficando em casa, não é? Concordamos parcialmente com este discurso, que realmente deve-se ficar em casa, mas para a pequena economia, para a economia informal, isto é quase que impossível, muitas das vezes, permanecer em casa. Parecendo que não, as pessoas vivem daquele rendimento que fazem diariamente, não é? Ficando em casa 1, 2 dias, isto já levanta problemas muito graves em termos de alimentação e que futuramente podemos ter talvez problemas de insegurança alimentar e que depois pesa ainda mais sobre o setor da saúde. Então, nós pensamos que é preciso relativizar um bocadinho determinados conceitos, não é? E trabalhar-se de forma coordenada, no sentido a que estes impactos não tenham efeitos muito profundos sobre estas pessoas que vivem, sobretudo, da economia informal. Obrigada. Doutor Melinda? Bom, só para dizer que, mais uma vez, que o governo tem estado a fazer outros esforços e complementares, portanto, aqueles que são os esforços do lado monetário. Também do lado fiscal, o governo, dentro que é do seu próprio orçamento, vai disponibilizar cerca de 1.000 milhões de meticais, especificamente para apoiar as pequenas e médias empresas. É uma taxa bastante bonificada, que há de andar a cerca de à volta de 7%, 8%. Portanto, as pequenas e médias empresas vão também ter esta oportunidade de aceder, portanto, a crédito bastante bonificado, né, que é, digamos, uma espécie de apoio direto do orçamento para as pequenas e médias empresas. Portanto, tudo este é um esforço que é para garantir que as empresas não possam sofrer mais do que podiam sofrer e, portanto, também da componente de emprego e garantir que a própria atividade econômica não possa ser reduzida significativamente por causa dos efeitos desta pandemia. Eu penso que estas são algumas, portanto, uma visão, uma fotografia bastante curta e bastante resumida daquilo que são as ações que o governo tem estado a fazer, que são muito mais do que o que nós estamos aqui a apresentar. Obrigado. Ok, muito obrigada. Tem mais algum problema? Sim. Ok. Não, queda muito pouco tempo. O doutor queria falar? Não, era só para acrescentar Sim, mas pode acrescentar. Vamos talvez 1 ou 2 intervenções muito rápidas e já vamos entrar nas considerações finais. Tá certo. Não, eu só queria dar seguimento ali ao pensamento que foi iniciado pela doutora em relação a ações coordenadas no sentido de para ter um melhor impacto na economia e a questão de ficar em casa. Do lado do Banco de Moçambique, o que temos estado a fazer nesse sentido é tentarmos o máximo utilizar, portanto, os meios tecnológicos. Aliás, uma das grandes lições que podemos tirar com esta pandemia é que é preciso cada vez mais fortalecermos o nosso engajamento com a tecnologia, e os meios tecnológicos podem ser importantes para as nossas atividades. E o que nós fizemos foi privilegiarmos, portanto, estes meios tecnológicos, mesmo nas transferências de dinheiro. Encorajamos as pessoas a saírem para a rua, reduzindo os custos das transações através através de moeda eletrônica. Isentamos, portanto, as comissões para transações mínimas, por exemplo, até 1.000 meticais usando instituições de moeda eletrônica, e até 5.000 meticais usando, portanto, as contas bancárias. Portanto, isentamos as comissões e também reduzimos as comissões para as transações entre moedas eletrônicas e bancos. Aumentamos os limites que as pessoas tinham para efeitos de levantamento ou transferência usando M-Pesa, M-Cash ou M-Mola, para que as pessoas tenham
não sejam obrigadas a saírem à rua só para fazer uma transação. Portanto, aumentamos os limites para o dobro para essas transações. Portanto, são algumas ações que, de facto, podem ser importantes para esta campanha de Fica em Casa e que poderiam ser coordenadas em vários outros setores para que, de facto, fortaleçamos esta ideia. Portanto, queria completar esse pensamento. Obrigado. Muito obrigada. Então, realmente é notório os esforços que Moçambique está tentando fazer para poder mitigar os impactos na economia e na nossa sociedade do Covid. Gostaria de salientar este último aspecto, da importância da coordenação dos trabalhos e dos esforços entre os sectores e entre os agentes da economia. Também é interessante essas medidas que facilitam estarmos em casa, como toda esta facilitação de tecnologias e meios que nos facilitam as transações. Queria ressaltar também o nível de mobilização de recursos, a necessidade que temos de investir mais, a necessidade também, especialmente como fator Egídio, para o setor saúde, de ainda mobilizar bastante volume de recursos para poder implementar o plano do governo. Também se destaca os esforços que têm sido feitos para a liquidez de divisas na economia, flexibilizar o crédito e acesso ao crédito para os empresários aqui, para facilitar as importações, dinamizar o mercado, e todas as medidas também de créditos adicionais que o governo está fazendo para chegar às famílias, os 160 milhões para famílias afetadas diretamente pelo Covid, também não sei se era 1 milhão, né? Ou 1.000 milhões de crédito, de meticais, para crédito bonificados também, que vai poder ajudar as famílias e aos agentes da economia. Então, penso que isto é tudo, chegamos ao nosso tempo. Muito obrigada.